Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, especialmente sobre o conceito de razão. Portanto, os objetivos da aula serão utilizar na resolução de situações-problemas a associação entre o conceito de razão e o conceito de fração. E ainda utilizar esse conceito de razão para elaborarmos situações, problemas, situações práticas do nosso dia a dia. Mas você se lembra o que é razão? Em quais situações do dia a dia, além das vistas na aula anterior, o conceito de razão está presente? Então veja, nós precisamos entender que razão entre dois números é o quociente, é o resultado de uma divisão. Então, é o quociente do primeiro termo pelo segundo termo. Então, vale lembrar, sempre que o quociente é o resultado da divisão. Para resolver uma razão, você precisa saber dividir, ok? Então, vamos lá. Qual é a condição da divisão? Lembra disso? Olha só, quando eu tenho um quociente que está de A para B, o meu B pode ser qualquer número racional, menos 0. Então, B tem que ser qualquer número, porém, olha lá a condição, sempre diferente de 0. Por quê? Porque se ele for igual a 0, não tem como dividir, não é mesmo? Não existe nenhuma divisão por 0. Portanto, na razão, quando você for calcular uma razão entre dois termos, entre dois valores, esse valor de B tem que ser diferente de 0. E como que eu leio então uma razão? Eu leio assim, ó, a razão de A para B, ou eu posso ler assim também, A está para B ou A para B. As três maneiras estão corretas, ok? Bom, e os termos então de uma razão? O termo de cima nós chamamos de antecedente, o termo de baixo nós chamamos de consequente. Lembrando que podemos representar então a razão assim, na forma fracionária ou na forma de divisão mesmo, tudo bem? Bom, você já percebeu então que, como em nosso dia a dia encontramos situações relacionadas à razão, vocês conseguem perceber isso no dia a dia de vocês? Então, nesta aula, nós vamos falar sobre uma dessas razões, sobre uma dessas situações. Uma situação muito utilizada é a escala. O conceito de escala é muito utilizado em mapas. Então, vejam esta situação. Em nosso dia a dia, estão presentes recursos cartográficos como mapas, plantas e croquis. Hoje, saber o endereço de algum lugar ou às vezes saber a melhor rota a ser seguida para chegarmos a algum endereço está apenas em um clique. Existem vários aplicativos em que você coloca essa função. Mas você conhece algum aplicativo que utilize mapas, que utilize rotas? Você já utilizou esse tipo de aplicativo? Conhece alguma profissão que utiliza esse recurso tecnológico? Então vamos verificar agora uma situação bem prática. Vocês sabem que mapa é esse? Então esse é o mapa do estado do Paraná. E neste mapa, eu tenho aqui a localização de algumas cidades, como por exemplo, Maringá, Londrina, Cascavel, Curitiba. E entre várias informações que eu tenho nesse mapa, eu tenho uma informação bem especial aqui no cantinho. Olha só, essa informação se chama escala. Agora eu vou ampliar essa figurinha da escala. Olha como ela aparece. Ela aparece assim, de 0 a 70 quilômetros. O que será que essa escala representa? Veja, a escala, ela é a razão
entre a medida que foi utilizada no desenho e a medida real. E ambas vão estar sempre na mesma unidade de medida, ou seja, nesse caso, a unidade de medida será quilômetros. O que significa então de 0 a 70? Significa que este traço aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é como se ele tivesse 1 centímetro. Ou seja, a escala, ela está dizendo assim, que 1 centímetro do mapa representa 70 quilômetros na realidade, tá? Então, por isso que nós dizemos que a escala também é uma forma de razão, porque você está fazendo a razão de uma medida real, né, por uma medida que está no mapa, certo? Então, vamos para o praticando 1. A escala indica que 1 centímetro no mapa, vamos imaginar que aqui é 1 centímetro, mas esse 1 centímetro, na verdade, representa 70 quilômetros na realidade. Olha a pergunta do exercício. E quantos centímetros da realidade seria? Então, você vai ter que fazer uma transformação aí. Você vai ter que transformar quilômetros para centímetros. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho como vocês resolveriam esse exercício e, na sequência, eu volto para a correção.
Vamos lá então? Então veja, ele quer que você transforme esses 70 quilômetros em centímetros. Para isso, você vai ter que lembrar lá da conversão de unidades de medida. Então, como é que a gente converte 70 quilômetros em centímetros? Primeiro eu tenho que lembrar que 1 quilômetro corresponde a quantos metros? Isso mesmo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1000 metros, aliás, em 1 metro cabem quantos centímetros? Em 1 metro cabem 100 centímetros. Então, nós vamos pegar os 70 do exercício, nós vamos multiplicar por 1000 primeiro, e depois que a gente transformou em metros, a gente transforma em centímetros, multiplicando por quanto? Por 100. Então, significa que 70 quilômetros corresponde a 7 milhões de centímetros, ok? Que é esse resultado que vocês estão vendo aqui, certo? Então, olha o resultado final, 70 quilômetros igual a 7 milhões de centímetros, certo? Bom, então vejam essa situação ainda envolvendo o conceito de escala. Então, nós podemos dizer ainda sobre esse mesmo mapa que a gente acabou de fazer, o exercício, que esse mapa foi produzido numa razão de 1 centímetro para 7 milhões de centímetros. E podemos ainda escrever ele assim, ó, em forma de razão ou em forma fracionária. A leitura correta dessa escala, ela vai nos permitir identificar que 1 centímetro no mapa vai corresponder a 7 milhões de centímetros na escala, ou, facilitando ainda mais, 70 quilômetros, ok? Então, agora, vamos para o praticando 2. No praticando 2, nós temos a seguinte situação: calcular a distância real aproximada em linha reta entre as cidades paranaenses, Londrina e Curitiba, que no mapa é cerca de 4,3 centímetros. Então, veja, vocês já fizeram algumas conversões ali no exercício anterior. Ele deu a distância dessas duas cidades no mapa, mas essa distância, ela equivale a quanto na vida real? Né? Na distância real. Então, a prof vai dar um tempinho para vocês fazerem o exercício e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, vamos corrigir o nosso praticando 2. Então, veja, Londrina vai estar mais ou menos aqui e Curitiba aqui. Então, é como se eu pegasse uma régua e medisse no mapa a distância entre essas duas cidades e verificasse que no mapa a distância corresponde a 4,3 centímetros. Nós vimos no exercício anterior que é o mesmo mapa e inclusive a mesma escala, ok? Então, qual que é o próximo passo? Olha só, a gente já sabe que 1 centímetro do mapa corresponde a 70 quilômetros ou, como nós já fizemos a conversão, 7 milhões de centímetros na realidade, ok? Então, agora nós vamos transformar esses 7 milhões multiplicando por 4,3. Veja, percebam que aqui, ó, eles estão na mesma unidade de medida. Esse 4,3 ele está em centímetros e esses 7 milhões também está em centímetros. Então, por isso que eu estou multiplicando. E por isso fizemos a conversão anteriormente, ok? Eu não posso, por exemplo, pegar uma unidade que está em centímetros e multiplicar pela unidade que está em quilômetros. Tem que estar tudo na mesma unidade de medida, certo? Então, nós chegamos à conclusão que 4,3 centímetros corresponde, na realidade, a 30 milhões e 100 mil centímetros. No entanto, né, como os centímetros não é uma unidade muito usual para longas distâncias, uma unidade de medida muito utilizada para longas distâncias, nós ainda podemos converter esses 30 milhões 100 mil centímetros para quilômetros. E como nós podemos fazer isso então? Lembra lá das unidades de medida? Olha só, 1 quilômetro corresponde a quantos centímetros? Bom, nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? E 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, multiplicando aqui 1000 vezes 100, nós chegamos à conclusão que 1 quilômetro corresponde a 100 mil centímetros. Então, na sequência, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquele valor em centímetros e dividir, né, aquele valor que a gente converteu, que são os 3,4 centímetros, os 4,3 centímetros do mapa, né, que a gente converteu para a distância da realidade, e nós podemos dividir, então, por 1 quilômetro já convertido em centímetros, ok? Aqui, por se tratar de uma divisão, eu posso cancelar todos esses zeros que estão aqui. E aí sobra 301 dividido por 1, então 301 quilômetros, ok? Caso você ainda tenha dúvidas aí na conversão de unidades de medida, é importante você olhar aqui, ó, as conversões, né, as unidades de medida, quem vem antes de quem. Então, olha onde que o centímetro está, ó. Por que a gente tem que dividir, né, por 100 mil? Porque a gente faz essa multiplicação, ó, a gente faz essa conversão, transforma primeiro em metros, para depois transformar tudo em centímetros. Ou, se você preferir, você já pode dividir direto por 100 mil, tá? Bom, então qual seria o próximo passo? Como a gente cancelou os zerinhos, como deu 301 quilômetros, você já sabe que aqueles 4,3 centímetros, na realidade, equivalem a 301 quilômetros. Portanto, a distância aproximada em linha reta entre Londrina e Curitiba é de 301 quilômetros. Tudo bem? Então, nesse exercício, vocês conseguiram perceber a importância de se utilizar o conceito de escala no nosso dia a dia, tá?
esse mesmo conceito também vai indicar ali quais são as dimensões reais, às vezes quais são as rotas que você deve seguir, ok? Então, nesta aula, nós falamos sobre o conceito de razão, mais especificamente sobre o conceito de escala, né? Escala também é uma razão. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.